Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é André, eu falo do canal Método de Investimento e no vídeo de hoje vou trazer as movimentações da minha carteira neste mês de setembro. Vamos pro vídeo. Bem, para começar esse vídeo, eu quero falar que eu consegui fazer uma movimentação muito grande na minha carteira. No entanto, eu não consegui filmá-la. No entanto, eu quero trazer uma parte que eu achei extremamente interessante que aconteceu e depois eu vou trazer os aportes aqui de setembro. Para contextualizar tudo o que eu quero dizer. Basicamente, eu estava lá trabalhando e assim eu recebi uma notificação no meu celular. André, você conseguiu vender as suas ações do fundo Via Park Shopping. Finalmente eu consegui me livrar deste fundo imobiliário que eu já não aguentava mais que ele ficasse na minha carteira. Por quê? Era um fundo que eu investi muito dinheiro, eu investi um dinheiro muito pesado nele. Claro, lá atrás, bem no comecinho, quando eu estava começando a investir nos fundos imobiliários, nas ações, e eu coloquei um valor muito grande para mim, que foram quase R$ 12.500 nesse fundo. Só que aí o tempo foi indo, o tempo foi passando, o fundo ele foi me trazendo sim alguns rendimentos ali, sempre pagando alguma coisa em torno dos seus R$ 75, R$ 80, porque no final das contas eu tinha ali exatamente 100 cotas desse fundo. Qual que era a minha estratégia para ter esse fundo imobiliário na minha carteira? Claro, antes da pandemia os shoppings eles não foram afetados pelo Covid, e depois ali do Covid eu percebi que havia uma assimetria muito grande em relação a este fundo de shopping, que já chegou a ser cotado a mais de R$ 200, e a cotação de tela estava ali nos seus 120 e poucos reais. Aí eu, claro, um pouco ingênuo, não entendendo um pouco da funcionalidade de um fundo imobiliário e para que ele deveria servir dentro da minha carteira, eu falei, bem, tá aqui a minha estratégia para conseguir muito dinheiro. Fui lá e coloquei um aporte muito grande de capital ali dentro. E no final das contas, depois de estudar bastante, entender por que os fundos imobiliários têm um papel importante na nossa carteira, eu percebi que eu fiz uma grande besteira. A besteira foi ser um pouco precipitado, achando que só eu estava conseguindo analisar um fundo imobiliário descontado, e eu acabei caindo numa armadilha muito grande. Por quê? Porque é um fundo ilíquido, é um fundo que paga relativamente poucos dividendos. Então, assim, eu acabei pagando o preço por aprender como que é ruim você tentar enxergar alguma coisa que o mercado não está vendo, mas o mercado já sim viu. Por isso que ele foi precificado naquele valor tão baixo que estava sendo. Mas então, aí eu consegui vender esse fundo. Claro, eu tive que vendê-lo com um pouco de prejuízo. A minha venda ela foi feita ali a mais ou menos R$ 11.700. Então, se você for considerar, eu tive mais ou menos uns R$ 700 de prejuízo. Só que calma, tem um outro fundo também, o HGRU. É um fundo muito bom, ele é da Credit Suisse, eu gosto muito desse fundo. No entanto, eu fui assistir algumas lives do Bruno Margato, que é um dos gestores, junto com o Augusto, que está ali à frente da Credit Suisse, e ele falou, olha, este fundo, pelo portfólio que nós temos nele, ele é para estar com um PVP muito mais alto do que aquele que está sendo negociado, ou seja, ele enxergava, ou enxerga ainda neste fundo, um ágio que deve ser sim colocado no preço e que eu particularmente não concordei. Então eu comecei a ver uma certa assimetria no mercado, onde o pessoal estava precificando esse fundo com ágio de basicamente 10%, e aí eu percebi uma chance interessante de eu compensar o meu prejuízo com o lucro desta operação. Considerando o preço que eu havia pago e basicamente o meu preço médio ali no HGRU, eu vi que eu estava com mais ou menos uns R$ 600 de lucro, um pouquinho mais do que isso. Aí eu falei, bem, já que eu estou saindo de um fundo com 700 de prejuízo, deixa eu pegar aqui esses 600 para eu mais ou menos bater um com o outro. Foi então exatamente isso que eu fiz. Eu peguei todo esse dinheiro, ou seja, a venda da HGRU com mais a venda do FVPQ11, e aí eu peguei e falei, bem, eu tenho aqui na minha mão quase R$ 18.000. O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Naquela mesma oportunidade, com o mercado já quase fechando, eu peguei, dividi aquele valor pelo número de fundos imobiliários que me restariam ali no meu portfólio e eu fiz uma compra igualitária em todos eles. Foi mais ou menos uma distribuição de R$ 1.850, R$ 1.900 ali que eu consegui alocar em cada um dos meus fundos imobiliários. E no final das contas, a minha diversificação ficou exatamente assim como eu vou colocar na tela para vocês. Se vocês forem perceber, a maioria dos fundos ela está basicamente com 10 a 12% ali de diversificação no meu portfólio. Eu gostei bastante de ter feito essa mudança e eu gostaria de trazer também uma perspectiva de dividendos que eu vou receber desses meus fundos imobiliários para o próximo mês, só para vocês terem a noção de quão bom
foi fazer esta alteração e essa movimentação dentro da minha carteira. Se vocês pegarem meus dividendos deste mês, que foram basicamente ali R$ 502, vocês vão perceber que eu tive, claro, um rendimento interessante, considerando ali todos os meus fundos imobiliários. No entanto, a projeção que eu fiz para o próximo mês, considerando essa movimentação que eu fiz na minha carteira, é receber mais de R$ 550, ou seja, eu tive com esta movimentação uma valorização de aproximadamente 10% dos meus rendimentos mensais. Ou seja, se você colocar isso num prospecto de 12 meses, de um ano, eu estou falando de R$ 600 a mais que eu consegui colocar para dentro da minha carteira. Isto é, considerando que todos os rendimentos dos meus fundos imobiliários eles se mantenham constantes durante todo o prazo que ainda resta de investimento dentro ali dos contratos e também considerando a nossa taxa Selic bastante alta, porque um dos fundos que eu tenho, que é o MXRF, ele é vinculado basicamente ali com questões de inflação e indexadores do gênero. Então, com a inflação alta, eu consigo, consequentemente, ter um rendimento mais alto, mas isso deve se manter ali pelo menos até o final desse ano e uma boa parte ainda do ano que vem. E pulando aqui para minhas compras desse mês, eu fiz aqui uma colinha de alguns dos fundos imobiliários e de algumas das ações que eu comprei e eu vou deixar aqui na tela para você acompanhar comigo. Basicamente, eu fiz compra de 12 cotas do fundo RECT 11, que é um fundo de lajes corporativas, que foi no preço de R$ 760. Eu comprei também 9 cotas do fundo BLMG, que é um fundo de logística, que eu gosto muito, da Blue Macau. Claro, ela tem ali alguma concentração de inquilinos e tem basicamente dois galpões logísticos, um deles locado inteiramente para Dafit e outro inteiramente locado para Via Varejo. Claro, é um risco que o portfólio ele traz para dentro, sim, do investimento. No entanto, ele faz parte, sim, da minha estratégia de fundos imobiliários um pouco mais arriscados, que trazem, consequentemente, também um rendimento maior para dentro da minha carteira. E tudo isso ele é dosado, por mais que a carteira ainda esteja dividida de uma forma um pouco igualitária, faz parte, sim, da minha estratégia mais arriscada dentro dos fundos imobiliários. Eu ainda fiz a compra de 8 cotas do fundo RBRL, que também é um fundo logístico, que ele tem uma tese um pouco diferente, na verdade, ele tem uma questão de gestão ativa de portfólio. Então, o gestor ele vai lá, ele compra ou ele desenvolve um galpão logístico e ele coloca esse galpão a mercado para que, se ele conseguir, durante ali aquele prazo de locação, fazer uma venda ou trocar um valor ali dentro do seu portfólio para trazer um lucro para os seus cotistas, ele vai fazer. Então, basicamente, aqui a estratégia deste fundo, diferentemente do BLMG, é que eu não tenho um portfólio tão estratégico e tão arriscado, mas sim aqui que eu tenho uma gestão ativa, fazendo ali algumas compras e algumas negociações que claramente só eles podem fazer e com uma propriedade que somente a gestão da RBL consegue. Indo para a parte das ações, eu fiz a compra de basicamente 100 ações da IRB, eu fiz a compra aqui de R$ 119. Eu fiz a compra porque era uma ação que eu gostaria de parar de aportar, que é a Via Varejo. Eu falei, bem, a minha meta pessoal é que eu tenha 1.000 ações da Via Varejo. Então eu fui lá, fiz essa compra de 144 ações no valor de R$ 470. Por fim, sobrou ali algum dinheirinho e eu estava ali com essa ação um pouco para trás do meu portfólio de ações e eu comprei 4 ações da Transmissora Paulista de Energia, que dispensa apresentações, é uma empresa bastante sólida. No entanto, ela está passando por um período um pouco complicado, porque nos exercícios de 2022 e 2023, até pelo menos ali o final do primeiro semestre do próximo ano, ele está com a RBSE um pouco descontada e, consequentemente, os seus cotistas, os seus acionistas, eles acabam enxergando com um certo pesar, um certo problema ali essa ação, porque ela deve pagar menos dividendos do que ela pagou anteriormente. E claro, ainda assim é uma questão que piora nessa ação, porque ela deixou de pagar os dividendos ali, mais ou menos em julho, agosto, que era quando normalmente ela costumava anunciar, e isso também fez com que seus acionistas ficassem um pouco preocupados. Claro, a gente tem que considerar também que a empresa ela ganhou bastante licitações ali, ela conseguiu bastante concessões de linhas de transmissão, e isso vai, claro, exigir dela um dispêndio ali de algum valor para ela conseguir fazer esse investimento. Considerando ali todo o prospecto da empresa, ali mais ou menos em 2025 eles vão conseguir entregar as concessões que eles conseguiram arrematar agora.
Enfim, basicamente é isso. Essa foi minha movimentação da carteira no mês de setembro. E eu espero que você consiga enxergar que os fundos imobiliários, eles têm sim uma tarefa muito importante dentro da sua carteira, que eu precisei pagar para aprender isso, que basicamente é enxergar que os fundos imobiliários, eles são uma fonte basicamente bastante segura de trazer rendimentos constantes para dentro da carteira, para que eu consiga fazer com que os juros compostos eles trabalhem a meu favor. E claro, mais uma vez é muito interessante que a gente consiga enxergar que aqueles meus R$ 502 eu consegui transformá-los em 550, R$ 560 para o próximo mês, já é sim um ganho expressivo dentro da minha carteira, ou seja, eu consegui 10% a mais de rendimento só com uma movimentação. E eu precisei enxergar por mais de um ano, junto ali com o FVPQ11, que não é certo, ou pelo menos na minha estratégia não é certo, você buscar uma valorização de cotas de fundos imobiliários, porque eles são atrelados a questões totalmente diferentes do que são as ações. Porque olhando ali todo o histórico do shopping, eles mostram um estacionamento mais rotativo, eles mostram que as lojas estão mais aquecidas, dados do mercado mostram que o varejo está assim aquecido, mas isso não é transferido para as cotas, isso não é transferido ali diretamente do valor ali do fundo imobiliário. E se nós considerarmos, por fim, que os fundos imobiliários eles têm, como eu já enfatizo em vários vídeos, a tarefa de trazer rendimentos constantes, foi bem então movimentada a minha carteira para que eu conseguisse me desfazer de alguns fundos que iriam pagar menos ou que iriam ter uma alavancagem patrimonial muito alta, para que eu conseguisse transformar tudo isso em rendimentos para dentro da minha carteira. E por hoje é isso. Espero que você goste, compartilhe e curta este vídeo e qualquer coisa, deixe um comentário para a gente conversar, tá certo? Muito obrigado e tchau!